Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, um bom dia a todos. Eu sou o presbítero Reuser e o nosso irmão diácono Paulo. Nós estamos aqui nesta manhã com muita alegria para nós começarmos um novo trimestre. Encerramos o passado falando sobre o Deus de toda provisão e agora nós vamos falar no nosso quarto trimestre a fragilidade humana e a soberania de Deus. O sofrimento é a restauração de Jó. Jó foi um homem que sofreu, perdeu tudo que tinha, mas Deus o honrou, Deus se apresentou a ele e honrou de forma incomparável tudo aquilo que Jó havia perdido. E durante todo esse trimestre, de hoje, dia 4 de outubro, até findar o mês de dezembro, nós estaremos aqui todo domingo pela manhã, pelo Facebook e também pelo YouTube, estaremos aqui falando sobre a história de Jó, todo sobre Jó. E aí nós convidamos você já, não perca a oportunidade, vamos aprender da vida deste tão grande homem que viveu enormes experiências com o Senhor. E hoje é a lição de número 1, é isso, meu Paulo? A paz do Senhor para os irmãos. Hoje na lição de número 1, o título tem o livro de Jó, já foi falado pelo presbítero Reus, que durante toda a revista nós vamos falar sobre Jó, este homem que é um exemplo e trouxe, dentro do seu exemplo, trouxe muitas coisas a ser seguidas por nós. Nós vamos ver que as experiências que ele teve também servem para os nossos dias, servem para a nossa vida. Então está aí o primeiro, 4 de outubro, o livro de Jó. Então aí o textuário vai dizer: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Isso está em Tiago, capítulo 5, versículo 11. A nossa verdade prática vai dizer: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Mais uma vez, ele vai trazer muitos ensinamentos para nós durante esse trimestre, que você possa acompanhar todas as lições, para o seu crescimento, para o nosso crescimento, não é isso? Sim. Vai ser de muita importância. E nós vamos para a leitura bíblica em classe, que está escrita em 2 Timóteo 3:16, também em Ezequiel capítulo 14, versículo 14, 19, 20, e também no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz: toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou se eu enviar peste sobre tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Tiago capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, Deus é maravilhoso e Deus é rico em misericórdia. E nós vamos aprender muito com esse trimestre. Nós vamos ver que é muito bom ser fiel e estar na presença de Deus. Verdade. E durante esse trimestre, irmãos, por isso eu digo e reforço, nós precisamos entender por várias situações, e às vezes há algumas dúvidas na gente, pensa assim: mas será que Deus sabe? Eu sirvo a Deus? Será que eu posso sofrer tanto assim? Será que Deus não está vendo tudo isso? Então nós vamos entender, à luz da palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, principalmente pela história de Jó, nós vamos entender que as dificuldades, as angústias, as pelejas, as tentações, as provações que nós passamos
são sim necessários para o nosso crescimento. Feche teus olhos, curva sua cabeça e vamos orar, falando com Deus, pedindo a Ele que venha nos abençoar durante todo este trimestre. Amado Deus, eterno Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por esta rica oportunidade. Te agradecemos, Deus, por cada vida que está nos acompanhando, que ainda vai acompanhar essa transmissão. Pedimos, Deus, que o Senhor continue falando conosco, o Senhor venha nos ensinar durante esse trimestre, para que possamos aprender da Tua palavra. O Senhor venha ser conosco, a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a história de Jó, esse livro, é tão fascinante. O livro fala da grandeza de Deus, o como Deus é grande, Deus é bom, e o como nós somos limitados. Às vezes nós temos algumas posses, nós conseguimos alcançar algumas coisas, e muitos de nós às vezes achamos, não, eu estou bem, eu posso isso, eu faço isso, eu aconteço. E às vezes no estalar de dedos de Deus, só no virar de página, a nossa vida pode virar pelo avesso. Mas nós precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então nós vamos compreender o como Deus é grande, o como Deus é fiel, o como Deus é poderoso e como nós somos fracos e limitados. Hoje é uma lição mais introdutória, e o comentarista aqui, logo no início, ele vai questionar sobre a questão da autoria do livro de Jó, porque ainda não tem ao certo, por vários estudos que foram feitos, não tem ao certo e exato quem escreveu o livro de Jó. Algumas especulações, alguns escritores mais céticos, mais apegados a estudos, eles, acho que isso aí já está... eles consideram o livro de Jó como se fosse uma coxa de retalhos, como se fossem várias pessoas que tivessem escrito. Mas aqueles que são mais fiéis à palavra, aqueles que são mais fiéis ao cristianismo histórico e conservador, eles não veem dessa forma. Eles entendem que o livro de Jó foi escrito por um único autor, totalmente inspirado por Deus. E como eu disse, a Bíblia não fala, não relata ao certo quem foi o autor, mas por certo, esse autor ele conhecia bem da escrita, porque o comentarista vai falar, e nós também vamos perceber durante o trimestre, que é um livro escrito como se fosse uma forma poética. Então ele fala, às vezes ele declama, as orações que Jó fazia, em tudo era muito bem escrito. Então por isso eles consideram dessa forma. Ele também questiona sobre a pessoa histórica de Jó. Algumas pessoas consideram que Jó, ele como se fosse um ser que por algum motivo, alguns historiadores falam que não existiu. E nós entendemos, à luz da palavra, e lá em Ezequiel capítulo 14, que o irmão Paulo leu, vai reforçar muito bem isso. Diz assim, que ainda que estivesse no meio dela, esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Nesta palavra nós entendemos que Jó foi comparado com Noé e com Daniel. Então ele também foi um homem real, como Noé e como Daniel. Então não tem como alguns falarem que não é histórico. Isso aí foi só uma história, não é histórico de real, mas ele sim não foi um personagem totalmente criado. Jó foi um homem que viveu aqui na terra, que teve suas dificuldades e foi sim o homem real mesmo, Paulo? E também o livro de Tiago, no capítulo 5, também o Paulo leu, vai falar que eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então também está falando da paciência de Jó. Então Jó foi citado em outros livros. Então você pode ver que a história dele não era somente uma história, um conto de fadas, de alguém que sofreu, passou dificuldade, e depois ele teve tudo em dobro. Não, foi de uma história totalmente criada por alguém. Foi um relato, de uma forma poética, mas de uma história verídica. Foi um homem que viveu, um homem que sofreu, mas foi sim, teve tudo restaurado pelo Senhor. E também a localização onde Jó morava, lá em Jó no capítulo 1, vai dizer que Jó capítulo 1, nos diz assim, só para a gente contextualizar, Jó capítulo 1, versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então não era um homem criado por fantasia, foi um homem real,
e também a palavra relata a localização onde ele morava. E essa terra de Uz que ele cita, ela é caracterizada como, também uma terra real, é claro, ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste e indo até Babilônia. Então, lá em Jeremias também vai falar sobre isso. E aí nós vamos entender que Jó, ele teve sim uma localização, ele morou num local, né? Então, mas por que está falando isso? Porque às vezes, né, Paulo? Somente a gente está falando em rede social, às vezes hoje a tecnologia está tantas informações chegam de tal maneira que talvez daqui a pouco alguém vai te falar que Jó, a história de Jó é tão bonita que eu acho que é mais fantasiosa, né? Não é real, né? E sim nós reforçamos à luz da palavra que Jó foi sim um homem real. E também a gente vai falar, depois do comentário você vai falar sobre a época que Jó viveu, né? O livro de Jó é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia, e alguns historiadores vão dizer que ele foi escrito muito antes dos sacerdotes. Por quê? Lá vai dizer que quando Jó, ele foi antes do período patriarcal, antes de Abraão, antes de Isaac, antes de Jacó, Jó viveu num período muito antes, porque as práticas que Jó tinha, sendo homem temente ao Senhor, elas não condiziam com o período da época, que se tivesse escrito depois. Por quê? Só um comentário aqui. Lá em Jó capítulo 1, versículo 5, diz que Jó, ele, tendo decorrido de dias em seus banquetes, enviava Jó os santificados, se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus em seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Quem que fazia sacrifício, Paulo? Os sacerdotes. Só os sacerdotes. E Jó não era sacerdote. Então a gente, à luz da palavra, né, historicamente, ele viveu no período antes de ser instituído o sacerdócio. Ele, sendo temente a Deus, ele não iria, como diz, oferecer um sacrifício se ele não tivesse autorização para isso. Verdade. Então o sacerdócio foi instituído depois, né? Então, volto a dizer, só para os irmãos entenderem que é uma situação mais histórica. E também vai falar que as filhas de Jó eram corredeiros juntamente com seus irmãos, o que também não era permitido pela lei mosaica. Então as mulheres também não tinham essa coerência, né? E a palavra hebraica fala que hesitar, traduzido como uma peça de dinheiro, só aparece entre outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis e outra em Josué. Então, dessa forma, essa questão também já nos mostra que o livro de Jó, ele foi escrito antes de ser instituído as leis, muito antes de Moisés. E aí depois também o comentário se colocou que para nós a questão de ter sido um livro muito bem escrito, um livro histórico e um livro também poético. Ele tem algumas questões, né, que não convém a gente falar aqui agora, mas ele é um livro que foi muito bem escrito e muito bem dividido. E é um livro muito bem organizado, né? Você vai ver, o livro de Jó, ele vai ter algumas partes, como são considerados 3 ciclos, né, onde Jó tem, onde encontra com seus amigos, muito bem separado, muito bem organizado. E também o livro de Jó, ele tem várias figuras de linguagem. Figuras de linguagem, meu Paulo, como a gente já comentou em outras edições, é quando se fala, descreve um céu azul, descreve as nuvens, descreve a natureza, né, usando figuras de linguagem. Só um comentário que fala assim: o autor almeja que seu texto seja colorido, ao invés de preto e branco. Jó usava a figura do vai e vem, do tecelão, para demonstrar a brevidade da vida. Ele cita vento, ele cita nuvem, cita sombra, corrida, águia, flor, tudo para comparar com a nossa vida, usando figuras de linguagem. Então o autor do livro de Jó, que ainda não é descrito para nós, foi um autor que escreveu de uma forma muito bem detalhada, né? Tudo isso, né, irmão Paulo? Certeza. E aí, trazendo também para os nossos dias, né, o comentário também vai falar da natureza e da mensagem do livro de Jó. A natureza e a mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? A gente sabe, né, que na Bíblia não existiu super-homem ou super-mulher. Né? Sabendo que Jó, mais uma vez, era um homem comum, um homem verdadeiro, né, um homem que realmente existiu. Ele tinha a sua localidade, onde ele morava, já foi dito na lição. Então Jó era um homem real. Então Jó passou por uma dificuldade, Jó passou por lutas, né? Mas Jó foi provado por Deus, né? Jó foi colocado à prova por Deus. Porque muitas das vezes temos a ideia
Temos a ideia que o justo não pode sofrer. Temos a ideia que, porque ser crente, você não pode passar por dificuldade, né? Mas aí o livro de Jó vai relatar essa situação que Jó viveu, né? Foi destacado essa história, porque, né, o inimigo, o diabo, se apresentou diante de Deus e falou a Deus que Jó o servia porque Deus o abençoava, Deus lhe dava muitos bens, né? Então, a gente fica nessa questão: por que eu sofro? Eu sou cristão, eu estou sofrendo. Por que eu sirvo a Deus fielmente e eu estou sofrendo? Por que são tantas coisas assim? Eu vejo o ímpio prosperar e eu não prospero, né? Então a gente tem que saber que existe um Deus no céu, que Ele tem a forma de trabalhar em nossas vidas, que Ele tem a forma de fazer em nossas vidas, né? Então nós temos que conhecer o Deus que nós servimos, né? A mente de Deus, o pensamento de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Deus tem o modo dele de trabalhar em nossas vidas. Então o sofrimento, já foi dito aqui pelo presbítero Reus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é um cristão fiel, se você é uma pessoa fiel a Deus, se você segue a palavra, se você é um cristão verdadeiro e está passando por alguma dificuldade, saiba, creia, entenda que Deus pode ter um propósito, ou tem um propósito nisso, para fazer alguma coisa na sua vida, te preparando para algo maior, para algo melhor. Então, a gente precisa entender que nós somos seres humanos comuns, pautados, né? Somos pessoas normais, né? Sabemos que temos um Deus no céu que cuida da gente, mas sabemos que nós estamos na terra e nós estamos sujeitos a todas as coisas. Mas o diferencial é que nós temos Deus em nossa vida, né? Então a gente vai ver que Jó sofreu, Jó passou por grande dificuldade. E essa dificuldade que foi descrita no livro de Jó, né? O inimigo, o diabo, foi diante de Deus e falou com Deus que Jó o servia porque Deus o abençoava, né? E aí vem aquela questão que toda religiosidade é questão de barganha. A pessoa vai ser crente porque quer algo em troca, quer adquirir bens, né? Quer adquirir coisas para a vida material. E nem sempre é assim. Isso é a tese do diabo. Muitas pessoas vão para o Evangelho porque querem buscar no Evangelho uma casa melhor. Sim, né? Só bem material, né? Exatamente. E querem ter um carro melhor, querem ter coisas materiais. Não, mas o Evangelho não é barganha, com Deus não se barganha, né? Nós temos que servir a Deus, nós temos que adorar a Deus pelo que Ele é, né? Não pelo que Ele pode fazer em nossas vidas, sabendo que Ele pode todas as coisas, sabendo que Ele pode fazer todas as coisas, mas nós temos que servir a Deus pelo amor que Ele teve pelas nossas almas. Antes desligados estávamos de Deus, hoje nós estamos ligados a Deus pelo seu sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Antes nós estávamos afastados do Senhor, mas hoje, por meio de Jesus Cristo, conseguimos ter acesso ao Deus de nossa salvação. Então, o Evangelho Deus não é um Deus de barganha, Deus não é um Deus de troca. Eu sirvo a Deus e Ele me dá aquilo. Tem gente que diz, vou pôr Deus na parede, se Deus não me der isso, eu não vou servir a Deus. Senhor, eu te sirvo há tanto tempo. Se o Senhor não me der o que eu quero, eu vou sair. Deus continua sendo Deus se você sair. E o que será de você sem Deus? Então, Deus não se barganha com Deus, né? Então, a gente tem essa questão. Estar na presença de Deus não é estar no Evangelho, e estar buscando a Deus não é para adquirir bens terrenos, porque a Bíblia vai dizer: buscai primeiramente o Rei do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Sabendo que servir a Deus, servir o reino de Deus com fidelidade, com zelo, com alegria, trarão benefícios, sim, com certeza. Deus ama abençoar o seu povo, ama abençoar os seus filhos fiéis, né? Então a gente precisa entender isso, que o Evangelho não é um Evangelho para ser barganhado. Eu sirvo a Deus porque Ele vai me dar isso. Não, sirva a Deus porque Ele já te deu algo grande, Ele já te deu a salvação, Ele quer. E se você ainda não faz parte, se você que nos ouve, você ainda não fez sua confissão de fé, e reconhecendo Jesus como seu Salvador,
você possa conhecer a Cristo, que você possa fazer sua confissão de fé. E você vai ter o maior benefício que você pode ter na sua vida, que é um dia, né, você poder morar no céu de glória e conhecer Cristo face a face. Pode o homem compreender a Deus? Não se pode. A mentalidade do homem é limitada. A mentalidade do homem é finita, e Deus é infinito. Tem até desculpa te interromper, tem até um louvor que fala que ninguém explica Deus. Ninguém, não tem como explicar. Não tem como entender, né? Exatamente. Os propósitos. Porque a Bíblia vai dizer que os pensamentos são mais altos que os nossos, os caminhos são mais altos que os nossos. Sabendo que Deus é o princípio, sabendo que Deus está no princípio e Deus está no fim, sabendo que Deus conhece o ontem, conhece o presente e conhece todo o futuro. Não, Deus conhece todas as coisas. Então, o que não se pode compreender o trabalhar de Deus. E Jó viveu essa experiência, né? Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Então, o que a gente deve buscar hoje é viver. Buscar experiências novas com o Criador, buscar experiências novas com Deus, buscar experiências novas com o Senhor Jesus, né? Que nós possamos mudar, deixar a nossa vida ser mudada por novas experiências com o Senhor. Coisa boa é ter experiências com Deus, a nossa salvação. Então, a experiência que Jó teve com Deus mudou toda a sua história. Deus reconheceu, né? Jó falou que um dia eu só ouvia falar de ti, mas hoje eu te conheci, hoje eu te vi. Sim, verdade. Lá em Jó 42, pode ler? Pode. Jó 42 está assim: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. É isso que o Paulo está falando assim. Jó, ele ouvia falar do Senhor, mas ele ainda não tinha vivido experiências com Deus, né? Então, isso que fez uma grande diferença, né? Exatamente. Toda essa experiência para Jó foi algo marcante na vida dele. Como foi? Mas sabemos que, sabemos que Jó foi fiel a Deus. Sabemos que Jó perseverou. A história conta que Jó perseverou, que Jó perdeu tudo, passou por um momento difícil, perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu tudo, ficou doente. Mas Jó permaneceu fiel a Deus, permaneceu firme, né? Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, né? Nu voltarei para lá. E o que ele está dizendo? Eu vim sem nada. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Se ele tirou, ele sabe. Ele tem um propósito, ele conhece, né? Mas ele não murmurou. Então, é exemplo para nós. É um grande exemplo para nossas vidas. Então, vamos aprender com esse grande homem, né? Independente do que nós vivemos, independente da situação que nós estivermos vivendo, independente do que nós estivermos passando, confie no Senhor. Saiba que Ele tem um propósito na sua vida. Sabe que Ele tem algo a fazer. Saiba que Ele está trabalhando de alguma forma. Se você está dentro, né, se você está realmente alinhado com a palavra de Deus, se você serve a Deus fielmente e está passando por dificuldades, creia que Deus está trabalhando de forma grande na sua vida para te dar algo maior. Amém. E meus irmãos, com isso, né, nós concluímos a lição de hoje. A lição vai concluir dizendo: a lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó, quanto ao seu gênero livre de natureza poética, e vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. No decorrer das lições, nós vamos falar situações que Jó viveu que valem para nós até hoje, mesmo tantos anos atrás, né? E o que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Eu, irmão Paulo, você que está nos assistindo, nós precisamos viver experiências com Deus e saber que Deus está conosco. Jó sofreu, Jó passou dificuldades, mas ele viveu experiências com Deus. E ele, como nós lemos aqui em Jó 42, ele fala: eu conheci e já ouvi falar, mas agora os meus olhos contemplaram. Agora eu percebi, eu pude experimentar verdadeiramente quem é o Senhor. Então, com isso, nós agradecemos a Deus por essa lição de hoje. Convidamos você mais uma vez para estar conosco no decorrer das lições e que você possa também aprender conosco um pouco mais sobre a palavra de Deus, baseando no livro de Jó. A lição, como eu disse, vai falar da fragilidade humana e a soberania divina.
Na semana que vem nós estaremos aqui falando sobre quem era Jó. Já falando desse homem que era temente a Deus, ele tinha um bom testemunho, mas mesmo assim o Senhor o provou. Amém, irmão Paulo? Vou orar por nós, para nós finalizarmos para a glória de Deus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, pelo ensinamento da palavra. Que esta palavra faça guarida nos corações, papai, que seja para o nosso crescimento espiritual, seja alimento para a nossa alma, papai. Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente, papai, que este domingo seja um dia abençoado em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Fique em paz, irmão, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo de paz, um domingo de bênção, um domingo na presença do Senhor. Se esse vídeo foi bênção para você, compartilhe com alguém, divida a palavra do Senhor com alguém que precisa entender que as dificuldades que ele está passando são somente temporárias, que Deus tem um propósito em tudo isso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.